Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema desta videoaula é sobre o Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. A habilidade que será desenvolvida ao longo desta videoaula é a seguinte: resolver e elaborar situações-problema de aplicação do Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos em alguns exemplos para entendermos as relações métricas, dentre elas o Teorema de Pitágoras. Então, primeiro, vamos ver os elementos do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo e seus elementos. Esse triângulo é retângulo e todo triângulo retângulo tem esse símbolozinho onde o apontador a laser está mostrando para você. Esse símbolo em matemática significa que este é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo ele vai ter este símbolozinho. Quer dizer, ele é retângulo porque possui um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam este ângulo de 90 graus, e esta é uma boa referência que você tem que ficar atento, denominam-se catetos nesse triângulo retângulo. Então, em um triângulo retângulo, como você identifica os catetos? São os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. E o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Então, esses três elementos externos de um triângulo retângulo são importantes você saber identificá-los. Vou repetir. Esse é o ângulo de 90 graus. Por isso que esse triângulo é denominado de triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus, esse símbolo aqui. Os dois lados que formam este ângulo de 90 graus são os catetos. E o lado oposto, que está ao contrário, que está de frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Muito bem. Já sabemos identificar, então, os lados externos de um triângulo retângulo. Mas vamos ver outros elementos. Observe esse triângulo retângulo. O ângulo reto é o ângulo A, olha o símbolo, o quadrado com pontinho dentro. Isso significa que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos. Então, os catetos são B e C. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E essas outras letras aqui dentro, o que será? Então, é agora que nós vamos dar nome a todas essas letras. Então, como nós dissemos, B e C são os catetos. Ah, professor, como eu identifico os catetos mesmo olhando para o ângulo de 90 graus? Os dois lados, e estou repetindo para você ter essa referência, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. A hipotenusa é o A, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, nós estamos, por enquanto, olhando para os elementos externos. Agora, vamos olhar para esses três elementos internos do triângulo. H é a altura relativa à hipotenusa. Então, o H é a altura relativa à hipotenusa. Este N e este M. Então, vamos entender. E vamos pensar da seguinte maneira. Supomos que esse triângulo retângulo aqui fosse desmontado. E esse lado e esse aqui caísse sobre a hipotenusa. Esse cair em geometria nós chamamos de projeção ortogonal. Então imagina você que aqui nós tivéssemos um parafusinho nesse vértice A. Fosse tirado o parafuso, então esses dois lados do triângulo cairia sobre a hipotenusa. Pronto. Então este N é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa. É como este lado aqui ele caísse sobre a hipotenusa. E o N, portanto, é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Projeção ortogonal, entenda, é como se fosse a queda desses dois catetos sobre a hipotenusa. Repito, se soltássemos aqui esse vértice, esses dois lados cairiam em cima da hipotenusa. O C cairia em cima do N e o B cairia em cima do M. Mas esse cair tem o nome correto.
são as projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então, já sabemos, até o momento, identificar os elementos de um triângulo retângulo. Os três elementos externos são os dois catetos e a hipotenusa. Os três elementos internos, que estão na parte interna do triângulo, é a sua altura e as respectivas projeções ortogonais. E vou repetir, projeções ortogonais significa a queda dos catetos sobre a hipotenusa. Muito bem. Vamos ver, então, as relações métricas no triângulo retângulo. Eu dividi essas relações métricas em 4. E essas relações métricas, elas podem serem demonstradas em matemática. Por meio da semelhança de triângulo. Nós, no momento, não faremos essa demonstração. Apenas vamos citar essas relações. E você tem que ficar de olho nessas relações. Primeira relação é o Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o que diz esse teorema? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Abreviando, nós sempre vamos utilizar o seguinte. Então, se perguntarem a você, a partir deste momento, você sabe o Teorema de Pitágoras? O que você deve dizer? Sim, o Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como a hipotenusa, nesse triângulo que nós estamos trabalhando, é A, então vai ficar A ao quadrado igual o cateto 1 é B, B ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E esse teorema, ele é de fundamental importância na geometria e na matemática. Então, para ficar bem claro, para você começar a guardar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que você deve guardar é esta relação, porque a gente pode trocar essas letras. Então, não se fixam nas letras, e sim na propriedade, na relação. Então, o Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Repito, como a nossa hipotenusa neste triângulo é A, então nós vamos ter A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o que eu estou denominando de primeira relação é o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que diz a segunda relação. E repito, o que você tem que guardar é a relação. A segunda relação, ela diz o seguinte: o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos. A palavra produto em matemática significa multiplicação. A grosso modo, significaria dizer a multiplicação entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos. Então, multiplicação. A hipotenusa é A, como você pode observar aqui nos dados. A nossa hipotenusa é A. Multiplicada pela altura é igual ao produto dos catetos. A altura é H e os catetos são B e C. Então, esta é a segunda relação. Repito, você deve guardar a relação e não as letras, porque nós podemos trocar todas essas letras por outras letras, né? Então, a relação, segunda relação diz: o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos. Como eu disse, nós dividimos em... Vamos ver a quarta relação. Aqui eu só estou repetindo o slide anterior para a gente ter a referência das letras que estamos trabalhando. A terceira relação, ela diz o seguinte: o quadrado de cada cateto é igual ao produto da medida da sua projeção pela medida da hipotenusa. Como nós temos dois catetos, nós teremos duas relações: o quadrado de cada cateto. Então, um cateto é B. Então, B ao quadrado, o quadrado do cateto B, é igual à sua projeção. Se eu soltasse B, B cairia em cima de M. Então, a sua projeção é M, multiplicado pela hipotenusa. O outro cateto é C, então o quadrado do outro cateto é igual à sua projeção. Então, o outro cateto é C. Se eu soltasse o cateto C, ele cairia em cima de N. Então, N é a projeção de C.
Então, C ao quadrado igual a N vezes A. Essa é a terceira relação. Repito novamente, para essa ideia ficar clara para você. O que nós devemos guardar é relação, porque essas letras aqui, elas podem ser trocadas por outras letras. Então, terceira relação diz: quadrado de cada cateto é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Reforçando a ideia, produto significa multiplicação entre dois termos. E a quarta e última relação é a seguinte: o quadrado da medida da altura, lembrando, a altura é h. Então, o quadrado da medida da altura, então h ao quadrado, é igual ao produto das projeções. Produto significa multiplicação das projeções. Quem são as projeções? M e N. Então, essas quatro relações são importantes quando nós estudamos o triângulo retângulo, tanto o teorema de Pitágoras como as relações métricas. Mas nesta videoaula nós vamos focar apenas no teorema de Pitágoras, ou seja, nós vamos focar apenas na primeira relação. Então, vamos ver alguns exemplos da ação do teorema de Pitágoras. Então, aqui eu tenho o triângulo, olha o ângulo reto aqui. Então, se eu perguntasse a você, identifique para mim quem são os catetos aqui. O que o professor disse? Que os dois catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, os catetos seriam 3 e 4. É a hipotenusa x. É sempre importante, antes de resolver o exercício, que você identifique quem são os catetos. Então, um é o 3 e o outro é 4. Como você identifica mesmo? Tendo sempre como referência o ângulo de 90 graus. Estou apontando o laser aqui para você, para chamar a tua atenção. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos. E outro lado é a hipotenusa. Como nós estamos trabalhando apenas com as medidas externas, então nós vamos aplicar apenas teorema de Pitágoras. O que diz mesmo o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora ficou fácil. A hipotenusa, x. Portanto, x ao quadrado. Um cateto é 3. 3 ao quadrado. Mais o outro cateto é 4. 4 ao quadrado. Ah, professor, e se eu trocar a ordem aqui? Se eu colocar o 4 primeiro e o 3 depois, interfere no resultado? Não. Então, prosseguimos a nossa operação. X ao quadrado mesmo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Prosseguindo, x ao quadrado é igual a 25. E aqui nós devemos utilizar a seguinte propriedade matemática. Eu quero tirar esse quadrado daqui. Esse 2 é um expoente. Eu quero que esse 2 apareça aqui, depois do igual, ou seja, no segundo membro. Então, a operação será inversa. Qual é a inversa da potência? É a raiz. Como assim, professor? Basta eu escrever x sem o 2, porque esse 2 está aparecendo do lado do 25. A inversa da potência, repito, é a raiz. Então, sempre quando eu fizer x ao quadrado igual a alguma coisa, este quadrado passa para essa alguma coisa como raiz. Prosseguindo, x igual a raiz quadrada de 5. Então, nesse triângulo retângulo, o valor de x, ou seja, o valor da hipotenusa é 5. Nós vamos explorar nessa aula só a primeira relação. Nas outras aulas, em outras aulas futuras, nós vamos discutir as relações métricas. Vamos ver mais um exemplo. Observe esse triângulo. O ângulo reto está aqui. Então, quem são os catetos? Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, os catetos, um é x e o outro é 12. Obviamente, a hipotenusa é 13, que é o lado que está oposto, que está de frente a um ângulo de 90 graus. Como eu já disse, um cateto é x, o outro cateto é 12 e a hipotenusa é 13. Então, como nós estamos mexendo apenas com os lados, os elementos externos do triângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos substituir agora. Hipotenusa, no caso, agora aqui
13. Então, 13 ao quadrado. Um dos catetos é x, x ao quadrado. Mais o outro cateto, que é 12, 12 ao quadrado. E vamos fazer as devidas operações. Vamos fazer as potências. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169. X ao quadrado mesmo. 12 ao quadrado é 12 que multiplica 12, que é 144. Mas me interessa achar este valor de x. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos passar esse 144 para o lado do 169. Observe. 169, aqui nós estávamos numa operação de adição, estou trocando, ele está vindo para desigual, então se estava subtraindo, se estava somando, ele vem subtraindo. Prosseguindo, então x ao quadrado, fazendo a subtração de 169 por 144, 25. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 25, portanto x igual a 5. Coincidentemente, nesses dois exercícios, obtivemos raiz quadrada de 25, que é 5. Então, até esse momento, nós estamos aprendendo a identificar quem são os catetos, quem é a hipotenusa e aplicar o teorema de Pitágoras. Simples, né? Só você ter atenção, como referência sempre o ângulo de 90 graus. Vou repetir. Os dois lados que formam um ângulo de 90 graus são os catetos. E o lado que se opõe, está de frente ao ângulo reto, é a hipotenusa. Essa é uma boa dica para você identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Mas vamos ver a aplicação do teorema de Pitágoras. Observe. Na figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Aqui está o prédio, o edifício, com 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base. Aqui nós temos o pé da escada colocado a 8 metros de sua base. E ligada ao topo do edifício, quer dizer, ligado ao ponto mais alto do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, observe o desenho que o edifício, a escada e o chão forma um triângulo retângulo, que o ângulo reto está aqui. Por que o ângulo reto está aqui? Ora, se a parede do edifício não fosse reta, o edifício cairia. Então, o ângulo reto está aqui. Então, neste caso, o 15 é um cateto, que é o edifício. A distância do pé da escada até o edifício, 8, é o outro cateto. E a escada que nós queremos determinar o seu valor, nós vamos chamar de x. Então, eu tenho os dois catetos, tenho a hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, então nós vamos ter hipotenusa. Nós estamos chamando aqui de x, você poderia chamar de qualquer letra, mas comumente a gente chama de x. É comum chamar de x. Então, hipotenusa é a escada. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, que é a distância do pé da escada até o edifício, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 15 ao quadrado. Lembrando que o ângulo reto está aqui. Então, agora basta fazer as operações. X quadrado mesmo. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. X já está sozinho, então podemos prosseguir. X ao quadrado vai ser igual a 289, que é o resultado de 64 mais 225. Mas não terminamos. Nos interessa saber o valor de x, não de x ao quadrado. Então, tiro esse 2 daqui e passo esse 2 para o lado do 289. Esse 2 está numa operação de potenciação. O inverso da potência, como eu disse anteriormente, é a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 289, x, portanto, vai ser igual a 17 metros. Então, nessas condições, a altura dessa escada é 17 metros. Mas vamos ver mais uma aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos ver esse segundo exemplo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos seus catetos mede 5 raiz de 3 centímetros. Determine a medida do outro cateto. Então, o próprio enunciado está te dando os dados. Você tem a hipotenusa medindo 14, um dos catetos medindo 5 raiz de 3, você quer determinar o outro cateto, que você pode chamar de x. Nós vamos chamar de x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa
está dizendo, no próprio enunciado, mede 14. Portanto, 14 ao quadrado. Cateto mede 5 raiz de 3 ao quadrado. Mas o outro cateto que nós queremos saber, determina a medida do outro cateto, que nós estamos chamando de x, x ao quadrado. Vamos operar. E tome cuidado só com essa potência aqui, porque envolve raiz. Mas vamos lá que você vai entender. Portanto, 14 ao quadrado, 14 que multiplica 14, 196. Quando nós vamos elevar uma raiz ao quadrado, então, primeiro eu vou elevar o 5, o número que está fora, ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, simplesmente a raiz desaparece, porque eu cancelo esse expoente com esse índice da raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 3 ao quadrado, 25, que multiplica 3. Elevo de fora ao quadrado, e quando eu elevo a raiz ao quadrado, simplesmente eu elimino a raiz, ficou 3. Mais x ao quadrado, que é o cateto que nós queremos determinar. Muito bem, prosseguimos. 196 vai ser igual a 75. 75 é resultado de 25, que multiplica 3, igual a x ao quadrado. Bom, quero achar esse x ao quadrado. Então, vou passar esse 75 para o lado do 196. Note, estou mudando ele de lado. Ele está saindo depois do igual para antes do igual. Então, nós teremos 196 menos 75, porque aqui ele era positivo, então menos 75. Estou trocando de lado, troca de sinal, troca a operação. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 121. 121 é o resultado de 196 menos 75. Acabamos, professor? Ainda não. Olha o detalhe. 2 está como potência, vai aparecer do lado do 121 como raiz. Então, x sem o 2 vai ser igual a raiz de 121, e raiz quadrada de 121 é 11. Portanto, a medida do outro cateto, nessas condições, é 11 centímetros. Então, na videoaula de hoje, eu mostrei para você os elementos de um triângulo retângulo, como se faz para reconhecer um triângulo retângulo, e as 4 relações. E nos exemplos, nós utilizamos só a primeira relação, que foi o Teorema de Pitágoras. Repito, as outras relações que eu estou nominando de segunda, terceira e quarta relação, nós vamos desenvolver e utilizar o cálculo numérico em outras aulas. Bom estudo. Se você gostou da aula, deixe um like e se inscreva no canal. Sempre quando eu postar uma videoaula nova, você será notificado. Bom estudo e até a próxima.